O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, levou a Europa a uma decisão antes impensável. Há cerca de um ano, de repente, na Europa, declararam que a OTAN, como aliança militar, já não era capaz de garantir a segurança da Europa e, por isso, a Europa propôs uma alternativa à Aliança do Atlântico Norte. Basicamente, é uma nova aliança militar com a Ucrânia, mas sem os Estados Unidos da América. Os europeus também estão dispostos a expulsar militares americanos das bases na Europa se Trump mantiver as ameaças. Líderes dos principais países europeus discutem há quase 6 meses, de forma reservada, as ações de Donald Trump com participação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Nesse período, consolidou-se a ideia de que a Europa deve garantir sua segurança sem os Estados Unidos. E o principal iniciador e ditador dessa aventura é Emmanuel Macron. E, como escreve a publicação Político, uma nova aliança militar pode ser formada com base justamente naquela coalizão dos interessados. Dizem que, na verdade, não se trata apenas de garantias de segurança para a Ucrânia, mas de como formar uma nova arquitetura de segurança para toda a Europa. Enquanto isso, Donald Trump, aliás, convidou o ditador russo Vladimir Putin para seu novo Conselho da Paz, que, segundo a ideia, deve se tornar uma alternativa à Organização das Nações Unidas. Meu nome é Alexei Petit. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste episódio, além de seguir meu canal no Telegram Petit News. O link está na descrição do vídeo. E se ao final do episódio você achar este episódio interessante e útil, pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou assinatura pelos links e informações na descrição deste vídeo. Segundo a Político, líderes dos principais países europeus discutem as ações de Donald Trump em um círculo restrito há quase meio ano. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participa dessas conversas indicando que a nova aliança militar incluirá o país. Nos últimos 6 meses, formou-se o entendimento de que a Europa precisa construir sua própria segurança já sem a participação dos Estados Unidos da América. Uma nova aliança militar pode surgir de uma coalizão de interessados. Nesse momento, funcionários europeus afirmaram que a América de Trump não é mais um parceiro confiável, seja no comércio ou na segurança, e que é preciso confiar apenas nas próprias forças. Vou citar um político. Um representante de um governo europeu afirmou que a política dos Estados Unidos da América mudou e, em muitos aspectos, essa mudança é permanente. Esperar não resolve. É preciso organizar uma transição ordenada para a nova realidade. Ou seja, na Europa decidiram realmente agir de forma proativa e começar a transitar para novos formatos de cooperação. Vale ressaltar que Donald Trump também não nega a lógica expressa pelos líderes e funcionários europeus. Trump declara abertamente que agora sua principal dor de cabeça é o hemisfério ocidental. A Europa deve cuidar da sua própria segurança. Hoje, Donald Trump afirmou que a Europa deve lidar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia e não com a Groenlândia, dizendo: vocês nos entreguem a Groenlândia. Por estar no nosso hemisfério, essa é nossa responsabilidade, enquanto a guerra da Rússia com a Ucrânia é dos europeus. Além disso, ainda antes da posse de Donald Trump, há um ano, lembro que seu secretário de Estado, Marco Rubio, declarou abertamente que os Estados Unidos da América não deveriam mais ser hegemônicos, não deveriam ser o policial do mundo. O mundo está entrando em uma ordem multipolar. Naquele momento, poucos notaram o comunicado de Marco Rubio, mas nele ele já expunha a política externa do futuro governo Donald Trump. Agora, ao longo do ano, estamos vendo a implementação exatamente dessas declarações. Ou seja, já naquela época houve um sinal de que os Estados Unidos da América estavam gradualmente se retirando da Europa. Ou melhor, não exatamente se retirando, mas reduzindo sua presença. E agora os funcionários europeus dizem hoje que um novo formato militar para substituir a OTAN pode se tornar a base para uma aliança militar numa era em que os Estados Unidos da América não apoiam mais a OTAN e a segurança europeia. Esse novo formato pode não excluir a cooperação com os Estados Unidos, mas ela deixará de ser algo garantido como hoje. Os Estados Unidos da América podem ser parceiros, mas não membros-chave da nova aliança. É nesse ponto que funcionários da União Europeia falam abertamente. Se a Ucrânia, que possui o exército mais capaz da Europa, se juntar à nova aliança, então junto com a França, Alemanha, Polônia,
aliás, o mais importante eu diria Polônia, Reino Unido e vários outros países. A coalizão reunirá poder militar relevante, incluindo países nucleares e não nucleares. Ou seja, essa aliança será totalmente autossuficiente. Nenhum outro país europeu possui um exército como o da Ucrânia, ainda mais com experiência em combate. França e Grã-Bretanha possuem armas nucleares. A Alemanha tem potencial industrial, entre outros. Isso anula as exigências de Vladimir Putin, pois ele é contra a entrada da Ucrânia na OTAN. Então, a Ucrânia não estará na OTAN, mas já fará parte de uma nova aliança. Nos primeiros 6 meses da presidência de Donald Trump, países europeus tentaram negociar com ele usando os antigos princípios das relações transatlânticas dos últimos 80 anos, mas já há vários meses muitos deles vêm atuando dentro de um grupo cada vez mais eficiente sem a participação dos Estados Unidos. Esta é justamente a chamada coalizão dos dispostos, a coalizão dos decididos, ou seja, a coalizão de países que expressaram o desejo de apoiar a Ucrânia, e dentro dessa coalizão dos dispostos, que inclui 35 países, formou-se o chamado Grupo de Washington. Esse é um grupo de líderes que, junto com Volodymyr Zelensky, foi a Washington em agosto do ano passado e lançou as bases para as negociações entre europeus, americanos e ucranianos. A cooperação começou por questões ligadas à Ucrânia, mas fortaleceu laços entre figuras-chave da Europa. Além disso, nesse formato já foi estabelecida a coordenação das tropas e o trabalho dos governos europeus com os fabricantes de armas, inclusive os americanos. Como anunciado, o grupo do Washington inclui os primeiros ministros do Reino Unido e Itália, Keir Starmer e Giorgia Meloni, o chanceler alemão Friedrich Merz, os presidentes da França e Finlândia Macron e Alexander Stubb e a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen. Então, todos eles têm um chat fechado, onde discutem rapidamente questões delicadas, formando uma posição comum em resposta a essas escapadas de Trump. E aí, a publicação Político revela um detalhe interessante. Todo esse tempo, nesses chats, também participa Vladimir Zelensky. E a seguir cito: com o caminho para a Ucrânia novamente fechado, a importância de estar na aliança diminui, já que as garantias de apoio militar dos Estados Unidos da América não são mais inabaláveis. Se a Ucrânia integrar a coalizão europeia, poderá coordenar suas ações de defesa com parceiros e contar com sua ajuda. Aliás, na Europa já estão sendo discutidas várias ideias para fortalecer a capacidade de defesa sem a participação dos americanos. E uma semana atrás, o comissário europeu de defesa Andrius Savchenko Kubilius propôs criar forças armadas europeias permanentes e poderosas com um efetivo de 100 mil pessoas e um Conselho Europeu de Segurança, incluindo vários membros permanentes e rotativos, entre eles o Reino Unido. É preciso investir na defesa de forma que possamos lutar como Europa e não como um conjunto de 27 exércitos nacionais, declarou Kubilius. Exércitos nacionais são ótimos, mas é preciso um núcleo central além deles. Também recordo que foi apresentado ao Parlamento francês um projeto de resolução sobre a saída do país da OTAN. A deputada do partido de esquerda, Clémence Guette, explicou sua iniciativa citando a decisão dos Estados Unidos da América de retomar uma política imperial aberta, relegando a União Europeia a vassalo. E se a França fizer isso, será a segunda vez na história que a França sai da OTAN como resposta a uma postura agressiva em relação à Groenlândia. Políticos europeus, em conversas privadas, passaram a debater medidas como encerrar o apoio à presença militar dos Estados Unidos da América na Europa e retomar o controle das bases americanas. Isso pode afastar significativamente os americanos da Europa, o que não atende aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Por mais que Trump faça suas manobras, isso pode forçá-lo a suavizar sua posição, ou então Trump pode acabar levando tudo a um novo e real aliança militar na Europa. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube. Vou ficar muito grato por isso. Você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Por hoje é só, cuidem-se. Até mais. Tchau, tchau.